queria perguntar para você, fazer uma pergunta em primeiro lugar, para que você possa pensar nessa pergunta. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu quero que você pense nisso e faça a pergunta para você mesmo. O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Já fez? Fez ou não? Ninguém fez ainda? Essa pergunta para você mesmo. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Guarda isso em mente, gente. Essa pergunta que eu fiz, guarda ela em mente. Quem nos acompanha pela internet também guarda isso em mente. Essa pergunta não é só para quem está aqui presente, não. É para aqueles que nos assistirem pela internet. Lucas capítulo 18, versículo 18 e diante. Todos acharam? Amém. Certo homem importante lhe perguntou, isso quando ele se encontrou com Jesus, né? Ô mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha aí. O que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse: guarda essa palavra também que falou agora. Falta-lhe ainda uma coisa. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E vendo que Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um caminho pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do meu reino, do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Algumas coisas importantes aqui nesse texto mostram o seguinte: a primeira coisa que o homem chega diante do Senhor, pergunta para ele: o que eu farei para herdar a vida eterna? Então é uma pergunta de que como eu devo fazer para ir para o céu? O que eu devo fazer para ser salvo? Então Jesus faz uma pergunta para ver qual é a resposta dele. Se ele diz assim: você conhece o mandamento? Todo bom religioso vai responder isso. Os fariseus sabiam responder isso, e até mesmo o jovem rico. Ele diz assim, e Jesus diz assim: você conhece? Não, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz: tudo isso eu tenho observado desde pequeno eu sou crente, desde pequeno eu sou religioso, desde pequeno eu conheço as coisas, desde pequeno eu vou na missa, desde pequeno meus pais me ensinam a orar o Pai Nosso, né? Porque hoje em dia, assim, e para qualquer coisa, evento esportivo, qualquer coisa, o pessoal se reúne e fala: vamos fazer uma
que carro você tomar? E assim, tudo de forma tão mecânica, sem nenhum sentido. Como a Rabi citou aqui, a importância dessa oração do Pai Nosso. Jesus então fala para ele: você conhece tudo isso? Conheço. Ele disse: falta-te uma coisa. Está no seu coração que falta. Está lá no seu coração que falta. E ele faz referência de coisas importantes no último versículo. Coisas que são pertinentes e presas ao coração do homem. Quais são? Casa. Qual homem, a mulher que não sonha em ter uma casa quando tem, aquilo é colocado no coração, ninguém pode pensar em tirar a sua casa. Pode? É a casa onde ele gera seus filhos, aonde ele granjeia suas riquezas, aonde ele procura prosperar e crescer. Então ele disse assim: olha, ele deixar a casa, está preso ao coração. Mulher, minha esposa maravilhosa, mulher, está no meu coração. Irmãos, coisas que estão dentro do coração. Pai, e por não dizer filhos, a gente não abre mão deles. Nenhuma dessas coisas a gente abre mão. Mas ele diz assim: ó, ninguém que tenha deixado. E quando ele fala deixar, não está dizendo para abandonar, ele não está dizendo para desprezar, ele está dizendo o seguinte: isto não deve estar arraigado no seu coração, que te impede de herdar o reino de Deus. Porque se essas coisas ocuparem seu coração mais do que a Deus, certamente vai ser difícil. Porque ele não divide a sua glória. Ele falou de coisas que são importantes para nós, coisas que o nosso coração é apegado, mas ele fala, dá um exemplo para que isso seja abandonado, esse tipo de sentimento tão possessivo nosso, a ponto de, se tiver alguma situação, eu abandono. Por causa da minha família, eu abandono Jesus. Por causa dos meus filhos, eu abandono Jesus. Por causa da minha casa, eu abandono Jesus. Por causa dos meus bens, eu abandono Jesus. Por causa do dinheiro, que é a situação do rico, que simplesmente, ao invés de ouvir a instrução de Jesus, esperar entender a resposta de Jesus, ele simplesmente, a Bíblia diz que ele baixou a sua cabeça, triste. Por quê? Porque era muito rico. A palavra do Senhor diz assim: onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Existem tesouros que são para benefício, mas existem coisas que são guardadas dentro do coração do homem que podem impedir de ir para o céu, de ir para o céu. Eu falei que eu fico maravilhado com Jesus, porque eu não tenho o hábito de dizer, quando vou ministrar, que palavra vou ministrar, eu guardo no meu coração e só vou falar quando eu venho ministrar, nem minha esposa fica sabendo do que eu vou pregar. Mas não preciso, porque o Espírito, nem minha filha sabia que eu ia pregar, mas o Espírito Santo vai conduzindo durante toda a semana. Durante essa semana, eu ouvi uma ministração do Luciano Subirá. E ele falava do quê? Do que ele falava? Foi tão importante que ela guardou no coração. Mas ele estava falando de uma coisa que a Rabi mencionou agora há pouco aqui. Ela mencionou agora há pouco, quando falou sobre a oração do Pai Nosso. Quando ela falou o quê? Opa! E aí o Luciano Subirá procura buscar umas palavras mais amenas, palavras mais leves, mais fáceis de engolir.
para aqueles ao qual ele está ministrando. Palavra certa? Sim. Falando que dizendo que não é coisa, o perdão não é algo emocional, mas é espiritual. Não disse nada de errado, mas a forma, a maneira de se ministrar tão leve e suave para que as pessoas possam se agradar daquilo que está ouvindo, mas não entendam. Eu mencionei escrevi uma pequena frase que me veio ao coração quando eu estava tomando banho. Eu pensando assim, que muitas vezes a gente vai ministrar a palavra do Senhor, a gente fica tão preocupado se as pessoas vão entender o que nós estamos pregando, o que nós estamos ministrando. É a preocupação, a gente olha para o rosto de cada um, para os olhos de cada um, para ver se ele está entendendo. E essa é uma preocupação de quase todos os pregadores, de ministrar algo que as pessoas possam entender. E a palavra que veio ao meu coração na hora que eu estava tomando banho, que a gente se preocupa com isso, palavras que as pessoas possam entender, mas nós não precisamos nos preocupar em falar as palavras que a gente possa entender, mas que o coração, que o Espírito possa reconhecer. Você tem que ministrar. Não é o que as pessoas, palavras, não é o que as pessoas podem entender pelo intelecto, mas que o Espírito delas possa reconhecer o que Deus está falando. O que Deus está falando. Porque não adianta nada a gente ministrar a palavra para as pessoas saírem, nossa, que palavra maravilhosa, que pregação maravilhosa, dali 2 dias, eu estou sendo até bem, né? Dali 2 dias as pessoas ficam esquecendo que foi ministrado, esqueceu que foi pregado, mas quando a palavra vai ao espírito da pessoa e ela reconhece a voz de Deus naquela palavra, aí então ela guarda, porque está no espírito, não está no intelecto. O intelecto é fácil de fazer a gente esquecer, basta a gente distrair de qualquer coisa, a gente já logo esquece. Mas quando ela entra no espírito, a gente nunca esquece. Eu sei que você já deve ter no seu coração, nas suas lembranças, palavras que você ouviu, que você nunca esqueceu. Eu não tenho. Ministrações que você ouviu e nunca esqueceu. Eu vou citar um exemplo aqui. A minha esposa, que a gente conversa bastante, sempre menciona algumas, na sua memória, do seu espírito, palavras que o tio dela ministrava. Chamava-se Eliezer. A gente carinhosamente chamava de Eliel. A gente não esquece. Não esquece. Eu me lembrei do pastor que já está com o Senhor, pastor nosso. Foi muito em 95, ele foi levado para o Senhor. Ele, quando terminava o culto, ele chegava para nós e perguntava: será que todo mundo entendeu? Porque ele era uma pessoa muito profunda. Ele falava coisas profundas e ele ficava preocupado se você e vocês não estavam lá, mas tudo bem, né? Só para dar um exemplo, tivesse entendido o que ele estava ministrando. E eu, quando lembrei disso, foi quando eu tive no meu espírito que nós devemos pregar a palavra que o espírito da pessoa possa reconhecer a voz de Deus. Ao longo do culto desta semana, ele pregou sobre isso. Na terça-feira, também foi falado sobre isso. Hoje, quando era ministro, os hinos que foram escolhidos foi exatamente sobre o perdão. Acabamos de cantar um aqui agora, o que o perdão dele fez. No livro de Mateus, no capítulo Evangelho de Mateus, capítulo 6, logo depois da oração do Pai Nosso, e o Luciano Espirá pregou em cima desse texto. Em cima desse texto. Capítulo 6, logo depois da oração do Pai Nosso, versículo 14.
Ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará. Não entendi. Perdoará. Então, se a gente não perdoar, Deus não Nos perdoa. E é qualquer perdão? Não, você vê. Perdão, bem. Quando na oração do Pai Nosso, a gente, no versículo 12, 6:12, diz assim: perdoa as nossas dívidas. Em outras versões, diz: perdoa as nossas ofensas. Mas aqui, dívida é algo que nos prende a alguém, ou não? Agora imagina, você pode entender o preço que Deus pagou, a dívida que Ele assumiu sem dever. Vamos pensar que foi isso. Muitas pessoas não dão nem a mínima para saber o tamanho do preço que Jesus pagou por suas vidas. Porque se desse, estaria buscando a Deus. Se desse importância, estaria buscando a Deus. Ao contrário, vê isso apenas como um favor que Deus me deu. O Senhor perdoa os meus pecados. Então agora, porque Ele assumiu o preço na cruz, porque Ele pagou o preço na cruz, eu agora estou perdoado, estou salvo para sempre. E existem aqueles que são, como é que fala? Os da predestinação. Uma vez salvo para sempre. Porque a partir do momento que Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço pela humanidade toda. É assim. Mas para que esse pagamento possa chegar até mim, eu preciso reconhecer o pagamento. Eu preciso reconhecer que a dívida era minha. E eu preciso então aceitar o sacrifício de Jesus no meu lugar e me arrepender. Não é só aceitar. O problema é que as pessoas aceitam o perdão, mas não se arrependem, mas não mudam. E aí, a Rabi citou aqui algumas coisas importantes que só eu e o Espírito Santo sabia. Ela disse: quantas pessoas guardam no coração amarguras, ódio, ofensas, anos e anos. E eu vou te dizer uma coisa que é surpreendente, viu? Na igreja, porque no mundo, para eles tudo faz perdão, mas na igreja tem muito. Uma grande parte da igreja carrega esse tesouro, que não é tesouro de bem, mas é como um tesouro no coração, que aonde está a angústia, a mágoa, o rancor, a ofensa, está lá guardado no coração como um tesouro. E quando Jesus então diz assim: falta de uma coisa, Ele está dizendo para todos nós: está faltando uma coisa. Peraí, você é um bom crente, você é um cristão assíduo, você vai à casa do Senhor, você é fiel no trabalho, você é fiel nas ofertas, você é fiel na administração, como ministro, como pastor, como apóstolo, como apostila e tudo mais, você é fiel em tudo isso, mas está faltando alguma coisa. Você não consegue perdoar o seu irmão, você não consegue perdoar a ofensa, você guarda, você levanta suas mãos para mim, para me adorar, mas enquanto seu coração está manchado, porque você guarda dentro do seu coração algo que vai te impossibilitar de entrar no reino do céu, porque é o que nós acabamos de ler. Eu só posso entrar no céu se eu for perdoado. Eu só posso ir para a glória se eu me arrepender e receber o perdão de Deus eterno. Mas se Ele não me perdoar, eu não posso entrar no céu. E a causa
coisa eu não entrar no céu é minha, a culpa é minha, porque eu não arranco esse tesouro, essa coisa guardada, anos e anos a fio, no meu coração e não abandono. Sabe, a dor, o rancor, a amargura, e não abandono isso. Eu me lembro de uma situação, tinha uma pessoa que era uma pessoa assim, que tinha uma administração poderosa, não tem, deve ter até hoje, e que falava com tanta propriedade das coisas do Senhor, com tanto conhecimento das coisas do Senhor, e tem muita gente que fala com tanto conhecimento das coisas do Senhor, mas guarda no coração coisas que Deus conhece e que vão levá-los a outro lugar, sem não perdoar. E aí, um dia eu estava ministrando uma escola dominical, e ele estava ministrando exatamente sobre o perdão. E quando nós falamos a respeito do perdão, que ele é vital para a salvação, e ele é vital para a salvação, não tem esse negócio de falar mais ou menos ou a menos a respeito do perdão, porque é vital para eu entrar no céu. Se eu não praticar o perdão, receber o perdão e praticar o perdão na minha vida, eu não vou entrar no reino do céu. Ah não, mas eu sou nascido de novo, então o céu está garantido. Se houver raiz de amargura, se tiver coisa lá no depósito do coração que a gente não consegue arrancar do nosso coração, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos nadando e vamos morrer na praia. Hoje o Senhor está nos chamando para que a gente abandone isso. Falta-nos uma coisa: precisamos estar com o coração inteiramente limpo. Nada pode estar preso ao nosso coração, para que a gente possa então agora desejar, ansiar e certamente ser recebido da glória. Porque se não formos perdoados, dificilmente não, é o que Jesus disse: o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se tem uma coisa que as pessoas mais se machucam, são ofensas. E o ser humano, ele é cheio de melindros, né? Qualquer coisa ofende. Qualquer coisa ofende. Quando Jesus veio habitar em nós, ele veio nos encher de amor. E quando a gente perceber que tem alguma coisa que está querendo entrar para fazer com que a gente se sinta ofendidinho, nós temos que repreender, reprimir em nome de Jesus na mesma hora. Vocês já viram ao longo dos evangelhos Jesus guardar alguma coisa? Ele virava para o próprio Pedro e dizia assim: poxa, Pedro, legal, hein? Eu falei para você que você ia me negar, que você me negou, hein? Tomar pro lado. Hã? Ele falou isso para Pedro? Ou quando, até mesmo quando o próprio Judas, a Bíblia diz que o Senhor amou ele até o fim. Um de vocês vai me trair, saber quem era, mas não deixou de amar ele. Vai me trair? Não vou nem olhar para ele. Que se exploda, traidor, merece a morte. Hã? Não aconteceu isso. A palavra de Deus diz que Deus vai morrer até o final. Porque ele não veio para guardar nada, ele veio para amar, para manifestar o seu amor. E esse amor que ele manifestou na terra é o amor de Deus, que diz em João 3,16: tal foi a grandeza deste amor de Deus, que ele mesmo resolveu se machucar, se ferir, porque foi ele que se ofereceu para ser ferido, não tendo culpa, porque não havia ninguém que podia pagar o preço, ninguém podia pagar o preço no lugar de ninguém, mas ele disse: então eu vou pagar o preço, eu pago. Agora pensa uma coisa: quantos de vocês já encontraram Jesus pessoalmente na rua?
Quantos de vocês conhecem a fisionomia de Jesus? Conhecendo? Eu podia dizer o seguinte: se ele passasse ali na rua, fisicamente, meu espírito ia reconhecer, mas vamos supor que ele iniba isso de nós. Nenhum de nós ia reconhecer ele. Ele nos conhece. Nós não ouvimos, mas cremos. Cremos. Então, ou seja, se nós não conhecemos Jesus, se há alguém que a gente não conhece pagar o preço por nós, que nós consideramos então ele conhecia, claro, mas vamos supor que não conhecia, vamos supor uma pessoa aí na rua decidiu pagar o preço por você, sendo que você nem conhece ela, e ela não conhece você. Eu vou pagar o preço pela pastora principal, pela igreja principal. Ah, quem é? Você já provou? Não, não vi, nunca vi. Não viu? Não. Ela te conhece também? Não, mas eu vou pagar assim mesmo. Só que Deus, lá no seu infinito amor, na sua onisciência, conhece todos nós. Mas se a gente for pensar com a mente humana, a gente fazer essa conjectura aqui que eu fiz aqui, essa ilustração que eu fiz, a gente fala assim: poxa Deus, como é que Deus vai pagar o preço por mim? Para me perdoar? É difícil entender isso, gente. E aí, quando a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, sem ele ter pecado algum, sem ele ter dívida alguma, ele paga a nossa dívida. E dívida é algo que está preso. Quantas pessoas estão com dívida no coração? A gente ora no Pai Nosso: perdoa, pode repetir, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Senhor. Sabe o que muitas pessoas fazem quando oram o Pai Nosso? Alguém aí se arrisca dizer o que elas fazem quando oram o Pai Nosso? Quando chega nessa parte aqui, o que elas fazem? Opa! Mentem. Estão mentindo, dizendo: eu perdoo, assim como Ele me perdoa, como Deus me perdoou, perdoa assim como eu perdoo o meu amigo. E ele não perdoou coisa nenhuma. Essa pessoa que eu disse o seguinte, é uma pessoa muito bem, ali eles falavam muito bem, ensinavam muito bem, mas aí começou a chorar quando o alguém falou: me perdoa, eu não consigo perdoar. Eu faço tudo para Deus. Olha só, eu faço tudo. Faço tudo, mas isso não. Eu não perdoo. Mas fulano, como isso é vital? Não, Deus vai ter que dar um jeito de salvar. Mas perdoar essa pessoa? Não, eu me fiz muito mal. Eu me fiz muito mal. Como uma pessoa que serve a Deus, que se entregou a Jesus, encontra, vamos supor que foi salvo, mas que no passado foi estuprada, e chega na igreja e encontra o seu estuprador. Como é que ela perdoa? Como é que uma pessoa que chega no lugar e o homem que matou o filho, ele, como serve de Deus, ele perdoa? Eu conheci pela internet, lá pela mídia, pelas redes sociais, ou pela TV também, na época, o japonês. Ele se perdoou, matou o filho dele. E não matou de qualquer jeito não, viu gente? Não matou de qualquer jeito não, por requinte de crueldade. Agora, é o que eu falei. Você tem aqui o exemplo de uma mulher que é estuprada, encontra o seu estuprador, aquele que violentou e ainda humilhou, encontra, para o Senhor, abraça e faz a oração do Pai Nosso, dizendo assim: me perdoa como perdoa Ele. Isso é muito sério, gente. Tem muita gente mentindo.
Sabe quando ainda bem que hoje nós não temos, não é que nós não estamos no tempo de Ananias e Safira. Eu ouvi uma vez uma ministração dizendo o seguinte: quanto maior a presença de Deus, né, e o coração das pessoas entregue também mais, as ações do Espírito são eficazes também. Há mais poder, inclusive para a pessoa cair morta, porque mentiu o Espírito Santo. Se isso fosse acontecer hoje, quando as pessoas estivessem orando o Pai Nosso, morreria muita gente. Sabe por quê? Estão falando com Deus, estão orando a Deus, a oração que Jesus ensinou. E diz assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Não, mentira. Eu perdoo. E aí o pai pode falar assim: espera aí, vem cá minha filha, meu filho, o que você disse aí? Eu estou falando do Senhor, me perdoa como eu perdoo. Lá o fulano, o Beltrano, o ciclano. É mesmo? Você perdoou mesmo? Mais ou menos, né, Senhor? Eu perdoei, mas ele me feriu. Porque vai lembrar da ferida, né? Perdoei, Senhor. Você perdoou mesmo? Perdoei. Perdoou mesmo? Nossa, foi terrível. Foi difícil. Ele falou palavras duras para mim. Falou com tanta grosseria que eu jamais posso. Eu perdoei, Senhor, mas ainda dói. Então você não perdoou, eu não posso perdoar. Deus dizendo assim: ó, vem cá, como é que você orou? Perdoa. Você perdoou? Eu perdoei, mas você lembra de alguma coisa? Eu não lembro. Você quer saber se eu lembro dos seus pecados? Quer, Senhor? O senhor lembra dos que eu cometi? Não lembro. Porque dos seus pecados eu não me lembro mais, porque eu perdoei eles. Você para mim não é pecador. Você para mim não é ofensor. Você é lavado e remido pelo sangue do meu filho. Então eu não me lembro dos seus pecados, mas você está lembrando da ferida que te fizeram aí, que foi muito menor. Muito menor. Eu falei aqui do explicador porque é algo terrível, mas ainda é muito menor. Se Hitler tivesse arrependido dos seus pecados diante de Deus, Deus o perdoaria. Manassés foi o pior rei de Israel, o pior que fez as maiores atrocidades contra Deus. Contra Deus, não foi só lá contra o povo, não, contra Deus. Sacrificou filhos dentro do templo do Senhor, oferecendo fogo a Baal, e colocou postes dentro da casa do Senhor. E ele fazia isso propositadamente, a ofender a Deus. Mas no final da sua vida, veja o amor de Deus até onde vai, né? Você não perdoaria, nem eu, não tenho capacidade, mas Deus tem. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele se colocou em humilhação diante do Senhor e se arrependeu. Tem um outro rei que foi também um dos piores reis de Israel, se chamava Acabe. E o Acabe fez tanta atrocidade contra Deus, mas teve um momento que ele se humilhou diante de Deus, ficou dias e mais dias ali, vestido de saco cinza e clamando a Deus pelo perdão de Deus. Deus manda o profeta lá. O profeta, eu vi que ele, olha, se arrependeu do seu coração. Vai lá, fala para ele. Deus o perdoou.
Deus não existe alguém que se posicione em arrependimento diante dele. Não existe. Sincero, verdadeiro, coração rasgado diante de Deus, ele não existe. Ele perdoa, porque ele é Deus. Agora, falta-te uma coisa. Você quer herdar a vida eterna? Limpa o seu coração. Esvazia o teu coração de tudo que te prende. Não é só de riqueza não, porque era um jovem rico. Aqui era mãe, pai, né? Filho, riqueza. Mas limpa o seu coração também de feridas. Porque muitas vezes a gente pode não guardar, pode abrir mão até do pai, da mãe, do filho, da casa, mas não abre mão do perdão, que é o principal para entrar no céu. Quando chegar lá, tem uma porta fechada. Você não perdoou, você não pode entrar. Aí o camarada chega e fala, estou chegando no céu, que legal. Opa, vem até fazer a questão assim, né? Vai chegar para o céu, vai chegar lá, a porta está fechada, você não perdoou. Você guardou a sua vida inteira, desde criança. As mágoas do seu pai, os abusos que você sofreu, você guardou. Eu me lembro que nós conhecemos uma pessoa que ela colocou fogo na casa dela. Fogo na casa dela. Queria matar os filhos e ela morrer. Queimada. Porque ela não perdoava o seu pai, porque ela tinha sido acusada sexualmente do seu pai. E aquilo atormentava ela a vida toda. Ela não conseguia dormir. Quando o marido vinha, abraçar e beijar ela repudiava, porque ela se lembrava do pai quando o marido estava ali com ela. E ela carregava isso. Então, às vezes a gente fica cheio de feridinha pequena. Tem gente que tem uma ferida enorme, mas todos devem praticar o perdão. E eu vou dizer uma coisa para você. Como eu disse aqui, tem muita gente que recebe a palavra do perdão pelo intelecto. Muitas pessoas recebem a palavra, a ministração a respeito da importância e de como ele é vital pelo intelecto. Por isso se esquecem. Seu espírito não reconhece a voz de Deus naquela ministração. Por quê? Porque não está disposto a perdoar. Aquele jovem rico, seu espírito não reconheceu a voz de Jesus. Seu espírito não reconheceu a voz de Jesus. Quando ele não reconheceu, o que ele fez? Ele ouviu pelo intelecto. E quando isso aconteceu, ele se entristeceu, porque ele pensou nas riquezas. Jesus foi atingindo o ponto chave. Vende tudo que tem. Jesus conhecia esse homem? No seu espírito ele conhecia. Mas a Bíblia mostra que esse homem estava lá, não tinha aparecido nenhuma vez, apareceu como mestre. Você está me chamando de bom? Como que você não conhece? Só existe que é bom. É isso. Agora, Jesus conhecia o coração. E Jesus então fala palavras para ele. Vende tudo que você tem, dá os pobres e não segue. Você quer dar o reino do céu? Seu coração tem que estar fora disso. Não significa que rico não vai herdar o céu. Ele só não vai do céu se ele colocar a riqueza no coração, no lugar de Deus. Se ele colocar a falta de perdão no lugar de Deus, ele não perdoar, o perdão não pode chegar até ele. Mesmo, mas peraí, eu me converti há 42 anos atrás, naquele dia eu pedi perdão, me arrependi. Orei até, Senhor, perdoa os meus pecados, sara minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Eu fiz essa oração e ele me perdoou. Aí, aquela freada, peraí, meu filho, falta uma coisa para você. Aquele dia você pediu perdão. Eu olhei para você, eu vou perdoar. Opa! Tem uma mancha aqui.
Se alguém for sentar na mesa do Senhor, se não estiver vestido com as roupas nupciais, não vai poder ficar lá. Não é isso? Opa, você não está vestido com a roupa. Por que deixa eles falar no carro? Ele não está vestido com a roupa. A roupa dele é manchada. Ele não pode estar aqui. Manda, lança aí nas pernas dele. Lá haverá show de bandido. Gente, é muito sério. A maioria do que a gente não vê mais é pregar sobre o perdão. Se ele é tão vital para a nossa vida, se ele é tão vital para a nossa salvação, a gente deveria estar ministrando isso todas as vezes. Porque para onde nós estamos caminhando? Se não para o céu. Eu não estou caminhando para outro lugar, eu não estou caminhando com uma camiseta da igreja que é a nova aliança, não estou caminhando com isso, para defender a placa da nossa igreja. Eu estou caminhando para a glória. Aqui foi um lugar onde Deus estabeleceu para a gente se reunir e ainda nos deu, né, o entendimento de colocar a nova aliança. Mas isso aqui não pode ocupar o lugar do meu coração, a não ser o próprio Deus. Eu tenho que carregar no meu corpo, como diz Paulo, as marcas de Cristo. Eu não posso carregar outra coisa que não seja as marcas do Senhor. Por isso que Paulo diz assim, Paulo diz assim, eu tenho prerrogativas. Eu tenho autoridade. Só que eu estou falando das minhas palavras aqui, né? Eu tenho autoridade. Gente, deixa eu falar para você. Por que eu tenho autoridade? Porque eu sou cidadão romano, fariseu de fariseu, viu? Membro do Sinédrio. Ele tinha toda a autoridade. Mas ele disse assim, sabe o que eu considero isso? Nada, para não falar outra palavra, né? Eu considero isso lixo. Lixo para alcançar o quê? Então, Paulo, ele tinha condição de dizer assim, eu posso isso, porque eu recebi isso, para eu poder dar uma carteirada em todo mundo. Aí ele podia pegar a carteirinha dele aqui e falar assim, aqui ó, cidadão romano. Pera aí. Não gostou? Carteirinha aqui, membro do Sinédrio. Não gostou? Porque a maioria de nós se preocupa muito com o que os outros veem em nós, veem em termos de reputação. Muitos se preocupam com a sua reputação, esquece a reputação de Deus. Não importa que ele cresça e eu diminua. A reputação que tem que estar na minha vida é a reputação de Deus. Ele diz assim, serve esse testemunho. Vocês são minhas filhas. E vocês vão ao mundo testemunhar a respeito de mim. Quando as pessoas olharem para vocês, vocês têm que me ver em você. No seu caminhar, no seu falar, no seu agir e no seu perdoar. Porque Ele perdoa as nossas ofensas. E quer que a gente atente para isso. Que a gente entenda que sem isso nós não vamos entrar no céu. Por melhor que a gente cante, por melhor que a gente toque, por melhor que a gente ore, por melhor que a gente jejue, se a gente sair na rua e caminhar até lá, para a glória do Senhor, de joelho até lá embaixo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se eu não vai levar. Está faltando uma coisa, meu filho. Você fez tudo isso, é tudo legal, hein? É legal, hein? Mera religiosidade. O que eu quero de você é que você perdoe. Eu estou mandando você perdoar, para que eu possa te perdoar. Eu quero que você me obedeça. Porque sem obediência você não pode entrar no reino do céu. Sem perdoar, se você não perdoar o seu irmão, eu também não posso perdoar você. É sério isso, gente. É muito sério, isso está escrito na palavra. Não estou inventando. Acabei de ler aqui, vou ler de novo. Pois se perdoar as ofensas uns dos outros, ele está falando uns dos outros, porque a gente fica ofendidinho
o Pai Celestial também, se vocês perdoarem, o Pai Celestial também vai perdoar. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará as suas ofensas. Então o pecado continua lá, gente. Já pensou bem? Peraí, o senhor não passou esse ponto de perdão ali? Eu tentei, meu filho. Mas quando eu fui passar esse ponto de perdão ali com o meu sangue, eu vi que você carrega em você e você está levando outro cativo com você. Porque é assim, a gente tem dívida e a gente sabe que dívida, ele está preso a uma instituição financeira ou ele está preso a alguém. Então ele tanto faz aquela pessoa sofrer porque aquela pessoa não recebeu o pagamento, e você também passa do outro lado da rua por causa da pessoa porque ele não pagou. Não é verdade? Eu já vi irmãos dizer que muitos pastores têm essa maneira de fazer assim: dá um seu irmão, dá um serviço para ele, dá um serviço para ele. Ele está do lado de alguém que ofendeu. E depois comentar: olha, como é que Deus está olhando isso? Como Deus está vendo aquela hora que ele está dizendo isso, mas ele está mentindo. E aí está uma ceia desse jeito. Fazer isso em memória do Senhor, mas não perdoa. Quando Jesus ofereceu perdão, ele não quis. Ele podia se arrepender e parar no caminho. Mas ele se arrependeu, ele teve remorso. Apenas isso. O Pedro, por sua vez, teve o maior perdão quando Jesus encontrou com ele na beira do rio. E agora, Pedro, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos dar uma voltinha. Ele sai com o Pedro para caminhar, e aí o João vai um pouquinho atrás. Né? Ele falou: é agora que o mestre vai descer a marreta de mim aqui. Não, essa pergunta é Senhor. Se nós amamos o Senhor, devemos cuidar daquilo que Ele quer que a gente cuide. E a gente deve cuidar uns dos outros. Se eu quero a salvação, eu desejo a salvação para você também. Você me xingou ontem, mas eu quero a salvação. Você me perdoou. É só brincadeira. Eu te perdoo. Agora, carregar isso no coração, a gente vai ficar enganando o quê? A nós mesmos. Porque Deus que tudo vê e som do nosso coração, vai me sabe e vai dizer para nós: aí, meu filho, falta uma coisa. Quer entrar no reino do céu?